Por que o Brit Milá tem a ver com o órgão da reprodução? A ideia, pelo menos que a gente entende a princípio, não vou te dizer que esse é o motivo, teria que ser Deus para dizer qual é o motivo, mas a princípio a ideia é de que a geração das próximas gerações teria que estar conectada com Deus. E uma vez que isso tem a ver com o órgão reprodutivo, e no caso do homem e não da mulher, vejam bem, é interessante que entre certos povos da África, eles também resolveram fazer isso nas mulheres. A Torá não fala absolutamente nada disso, apenas os homens é que teriam que fazer esse pacto no seu órgão reprodutor, tá? Mas a ideia é de que a Kedushá, a santidade, a conexão com Deus, está justamente no relacionamento de marido e mulher. A santidade da família está aí. Ou seja, o sexo em si não é algo negativo, pejorativo, algo que deve ser evitado, e sim, ele deve estar dentro de um contexto sagrado, dentro do pacto. Ou seja, a importância da família, a importância do casamento, ou a importância da perpetuação da família como uma unidade. E isso é uma coisa divina. Ou seja, a ideia de casamento como uma união é algo totalmente divino. Por quê? Porque para duas pessoas poderem se relacionar bem, basta elas consentirem. Não precisa de nenhuma cerimônia. Você está com algum problema econômico, faz um contrato. Teoricamente, bastaria isso para você ter tranquilidade na sua casa. Aqui a gente está dizendo que não. A união de duas pessoas é algo que Deus santifica. Por isso, tem que ser dentro dos termos que Deus estipula, que é a ideia do casamento. Ou seja, a ideia de que isso é divino. E isso se realiza através do Brit Milá. Ou seja, a gente diz que Yitzhak, que foi o primeiro a nascer do Brit Milá, esse sim é o descendente de Abraham. Esse sim é aquele que vai dar continuidade ao caminho de Abraham. E não Ismael, por mais que ele tenha feito o Brit Milá também, mas ele não nasceu de um Brit Milá. Ele não estava dentro do pacto. Isso seria basicamente uma forma de a gente analisar a questão. Eu não estou dizendo que essa é a resposta completa, obviamente tem muito mais coisas relacionadas com essa questão. Mas isso daqui é pelo menos para te dar uma ideia da importância do casamento dentro do judaísmo. O núcleo familiar se realiza ali, e isso é considerado sagrado. Isso não é considerado um mal necessário, e sim, isso é um mandamento divino. A gente já encontra com Adão e Havá, com Adão e Eva, para o Uruvu, vocês têm a mitzvah, vocês têm a obrigação de se multiplicar. Daí o porquê a conexão está ligada com essa mitzvah. Curiosamente, o mandamento de multiplicai-vos é o primeiro mandamento da Torá. Cá entre nós, o primeiro que aparece, vamos dizer assim, no primeiro livro da Torá. É só para dar uma ideia de por que isso estaria ligado especificamente com essa mitzvah. Porque as mulheres não contavam para se conectar com Deus, ninguém falou isso. Sara é considerada uma profetisa de nível espiritual maior do que Abraham. Isso, inclusive, a gente vai encontrar um episódio mais adiante, onde Hashem diz para Abraham, ouça o que ela está dizendo, porque o que ela está dizendo é a minha voz. Ou seja, é divino, é o que eu estou dizendo. Ou seja, tudo o que ela disser vem de um nível mais elevado do que aquilo que eu estou, do que você está achando. Ou seja, nós não encontramos na Torá algo que diga que o homem ou a mulher estão mais conectados com Deus. Eu diria, talvez numa forma um pouquinho diferente, a mulher já está conectada com Deus. Ela não precisa fazer um Brit Milá para se conectar. E essa é uma frase do Talmud. Os nossos sábios perguntam como que é possível que no Birkat Hamazon, quando a gente agradece a Deus depois da refeição,
Existe uma parte que se fala sobre agradecemos ao Britcha Shechatam Tabibsareno, nós agradecemos a Deus pelo pacto que você carimbou, por assim dizer, na nossa carne. Mas as mulheres não fizeram esse pacto. Então, elas não podem falar essa frase ao fazer o Birkat Hamazon, ao agradecer a Deus pela refeição. Então, os nossos sábios explicam, não. A mulher, quando nasce, ela já nasce com o pacto. Tanto que todo mundo sabe que é a mulher que passa a alma judaica por filho. Então, ela já nasce com o pacto, ela já está dentro do pacto, ela não precisa fazer algo para se conectar, enquanto que o homem ainda tem que fazer o Brit Milá. Isso é só para esclarecer um pouquinho mais essa questão. O sucesso na elevação espiritual passa pelo equilíbrio entre o físico e o espiritual. Sim, o equilíbrio, e veja bem, a gente não tem como adivinhar como fazer esse equilíbrio, por isso que você tem um código, que é a Torá, os mitzvot, que te diz onde entra o espiritual, onde entra o material, qual é o limite de cada um, como a gente pode fazer os dois de forma adequada, sem passar do limite. Mais alguma pergunta? Não estou vendo aqui. Eu acho que nós tem alguma coisa com perda de sensibilidade pelos homens, diminuição da sensibilidade. Eu já ouvi essa ideia de que o Brit Milá tiraria a sensibilidade dos homens, diminuiria o libido, enfim, não consta, não me lembro que esse seja o motivo do Brit Milá ser feito nos homens necessariamente. Contrário, a ideia aqui é de que, estou dizendo agora do ponto de vista médico, isso traz muito mais saúde para o homem, tanto que hoje em dia muitos homens até fazem operação de fimose, etc., por questão de saúde. Ou seja, não acho que tem muito a ver com sensibilidade, alguma coisa assim. Sodomia significa homossexualidade, hoje em dia sim, porque como aconteceu nesse episódio de Sodom, por isso hoje em dia homossexualidade também é chamado de ato de sodomia, porque teria sido aquilo que as pessoas de Sodom queriam fazer com os emissários, com os anjos, enfim, que vieram visitar o Lot. E que obviamente é condenado. Abraão estudava astrologia. Vejam bem, Abraão não estudava astrologia. Naquela época se estudava a astrologia. As pessoas tinham esses conhecimentos, usavam esses conhecimentos. A gente comentou anteriormente que o início da idolatria começou com conhecimento e não com ignorância. Ou seja, as pessoas começaram a praticar a idolatria quando elas se tornaram pessoas mais sofisticadas e começaram a enxergar mais a conexão entre os astros celestes e as coisas que aconteciam aqui na Terra, marés, colheitas, enfim, que são afetadas pelo Sol, pela Lua, e começaram a atribuir uma série de coisas aos astros. Aí começaram a estudar os astros como fonte de poder, ou fonte de influência sobre a vida terrena, e aí então começaram a idolatrar os astros. Então a astrologia foi mais um passo no sentido de descobrir como que eles podem afetar a vida da gente de alguma maneira e como ter controle sobre isso. Então era uma coisa comum da época, eu acredito que até hoje em muitos lugares, de estudar astrologia, e Abraão também tinha conhecimento de astrologia por causa disso. Exemplo também foram astrólogos que avisaram Nimrod do nascimento de Abraão, que se queria questionar toda a questão do reinado ou da autoridade ou da divinidade de Nimrod. Então você vê novamente a ideia de astrologia também nesse caso. Qual é o nome da mãe de Abraão? Amtalá bat Karnevó. Não sei se vai fazer muita diferença no nosso dia a dia, mas eu ouvi uma vez que numa prisão nos Estados Unidos alguém conseguiu uma liberdade pelo menos provisória, graças ao pronunciamento desse nome. Enfim, uma longa história, depois se puder eu passo para todo mundo. Mas é curioso, existe isso aí. Faz sentido dizer que a mulher não precisa de kippah ou faz brit milá, mas se poderia quisesse. Veja, a ideia de não fazer o brit milá e de não usar kippah, pode ser que tenha alguma relação. A questão é a seguinte, não precisa assumir o que você não é, se você já tem o que fazer. Em outras palavras, por que assumir a mitzvah do outro, se você já tem a sua mitzvah por fazer? Explico. A mitzvah de acender as velas de Shabbat, o mandamento divino de acender as velas de Shabbat, é um mandamento tipicamente feminino. Há um homem que é viúvo
não tem uma mulher em casa, ele também tem que acender as velas Shabbat? Tem que acender as velas Shabbat. Ele vai ter que acender as Shabbat. Muito bem. Kiddush. Kiddush é uma coisa que tipicamente são os homens da casa que fazem e não as mulheres. Bom, mas se não tem um homem na casa, se ela é uma viúva, ou enfim, o que for, ela também vai fazer o Kiddush. Óbvio. Sim? Ou seja, ninguém está dizendo que o outro não pode fazer uma mitzvah. Estou dizendo assim, aonde tem que estar a ênfase? A ênfase tem que estar na mitzvah que é sua, naquela com a qual você está identificado. Por que buscar a mitzvah do outro quando você já tem a sua para fazer? Então, não existe nenhum lugar que diz que é louvável as mulheres usarem kippah ou que seja louvável as mulheres fazerem brit milá, até porque eu acho um pouco complicado, não vou entrar no mérito da questão. Tá? Por outro lado, você tem, sim, uma observação muito curiosa dos nossos sábios, que é a seguinte: do ponto de vista estritamente legal, as mulheres estariam isentas de ouvir o toque do shofar ou fazer a brachá do lulav e do etrog. Não vou entrar agora em todos os detalhes da lei propriamente dita. No entanto, nossos sábios dizem que, nesse caso, elas sim podem cumprir, e o costume é de que elas fazem questão de ouvir o shofar e de fazer a brachá do lulav. No entanto, tem outras mitzvot onde não só que elas não têm o costume, não é louvável que elas façam. Por exemplo, a colocação do tefilim, o uso de talit. Por quê? Porque o tefilim e o talit são chamados de uma roupa tipicamente masculina. Estou dando apenas um motivo para rapidamente a gente abordar a coisa. É chamado de uma roupa masculina, são, de modo geral, usados originalmente pelos homens, e existe uma proibição na Torá das mulheres usarem uma roupa masculina e os homens usarem uma roupa feminina. Então, como existe uma outra proibição envolvida com esse tipo de mitzvah, não é louvável ela fazer. Se não tivesse esse problema, não teria nenhum problema. Tá? Então, você vai ter... a Torá é muito específica, a gente tem muito claro o que é importante, o que é louvável fazer, o que a gente deve procurar, que está além da sua obrigação, e tem coisas que estão além da obrigação e que pode não ser louvável você procurar fazer. A mulher de Lot virou uma estátua de sal? Sim, eu esqueci de comentar isso, é importante lembrar. Sim, a mulher de Lot se volta e vê a cidade sendo destruída. Os anjos, os emissários avisaram que Lot e as filhas e a esposa não deveriam ver a destruição da cidade, porque eles bem ou mal eram cúmplices também de algumas das práticas da cidade. E a mulher de Lot se volta e ela olha a cidade sendo destruída e ela se torna uma estátua de sal. O Midrash conecta isso com o fato de ela ter usado o sal para provocar aquela confusão que aconteceu em torno dos dois emissários, que a cidade inteira foi lá buscar eles. Por quê? Porque ela avisou todo mundo. Eles estavam lá, como ela usou o sal para avisar os outros, então ela foi castigada, por assim dizer, se tornou uma estátua de sal. Teve gente que me comentou essa semana passada, que foram lá buscar no Mar Morto, cadê a estátua de sal? Acharam um cotoquinho de sal no chão e ficaram, poxa, essa é a estátua da mulher, estava procurando a estátua da mulher inteira. E eu comentei só, depois de 3.500 anos de erosão, o que vocês esperavam encontrar? Se já tem alguma coisa que sobrou, já é muita coisa. Enfim, basicamente é isso. Eu acho que a gente vai... Existem outros livros fora da Torá, da autoria de Abraão. É possível que sim, existem alguns midrashim que levam os nomes de alguns dos nossos antepassados. Eu teria que procurar. Tem pelo menos uns 286, 89 livros que, infelizmente, a gente não tem hoje em dia. A gente sabe da existência deles, mas a gente não tem eles em mãos. Alguma coisa de alguns livros, algumas coisas de outros, enfim. Então, quando a gente puder, se tiver a oportunidade de trabalhar com isso, a gente vai dar uma procurada para esclarecer isso. Muita brachá para todo mundo, muita saúde para todo mundo, tudo de bom.